alunas na diáspora. Então, nós temos alunas da França, da Alemanha, de Angola, de Moçambique, da Holanda, de Portugal, do Brasil, enfim, etc, etc, etc. Temos muitos e tem muitas alunas e tem sido uma honra muito grande, né? A caminhar com essas alunas, caminhar com essa escola, mais uma vez como representante do reino à frente desse trabalho. Então, vamos Amém. lá, né? Quanto à questão do medo. Bom, conforme você já havia comentado nessas nossas duas tentativas que tivemos de live aqui, que ainda não tinha dado certo. Quando nós olhamos para o dicionário, ele define o medo como um estado, né, que a Uhum. mente tem, um estado de alerta, né, que a mente tem diante de um perigo, tá? De um perigo que se apresenta. Isso. Então, nós podemos ver, de certa forma, que o medo é o estado que a mente entra, se depara com um certo perigo à frente. Então, o subconsciente faz esse processo de acionar, então a mente recebe um alerta e aí, de certa forma, o nosso corpo, nós temos uma atitude diante desse estado de alerta que a mente aciona. Agora, quando nós vamos em linhas gerais, né, de uma forma mais simplificada, o medo é uma atitude irracional que nós temos diante de algo que nos assusta. Um escudo de defesa que nós usamos quando o que está diante de nós parece estar além de nós, né? Então, o medo é isso, esse é o medo. E quando nós aplicamos em questões espirituais, quando nós trazemos para o âmbito cristão, o medo é muitas vezes aquilo que nos paralisa diante de um destino profético que Deus coloca diante de nós. Nós temos a atitude muitas vezes que é a síndrome, chamada da síndrome do avestruz. Quando o avestruz identifica um perigo, ele coloca a cabeça debaixo da areia, ele esconde a cabeça. Ele acha que assim ele passa despercebido e, de certa forma, o perigo vai perdê-lo de vista. Então, muitas vezes, o medo é esse, que nos leva a uma atitude covarde, que nos leva a uma atitude pequena, que nos leva a uma atitude contrária ao que Deus tem para as nossas vidas, né? E o medo, ele é Amém. contrário ao que Deus tem para nós. Então, esse é o medo, Adércia. Esse é o medo. É verdade, pastora. E hoje muitos cristãos, e não só, com essa questão da pandemia, têm medo de morrer, medo de ficar doente, e existem pessoas que têm medo até de tomar uma decisão, pastora. Medo de tomar Sim, uma decisão, medo de assumir uma responsabilidade, medo sim, de ficar sozinho, medo do escuro. Temos N medos e precisamos hoje aprender do tema que é muito, muito pertinente, que é sim. silenciar o medo. Nós precisamos Uhum. aprender a silenciar o medo, porque o medo muitas das vezes nos leva a tomar atitudes negativas, porque o medo tem uma influência negativa nos nossos pensamentos, tem uma Sim, nas nossas decisões e nos inibe de sermos realmente quem nós devemos ser. Porque às vezes nós sim. temos potencial para alcançar algum objetivo, mas por causa do Uhum. medo, o medo inibe o nosso potencial. Nós não conseguimos desenvolver, não conseguimos crescer. Por quê? Porque estamos carregados de medo. Então, Sim. pastora, eu gostaria que a pastora dissesse se alguma vez já sentiu medo. Sim, sim, já. Eu conheço essa sensação.
Mas o pior medo, antes que eu entre nesse exemplo meu prático, eu já senti medo, sim. Mas antes mesmo de falar, principalmente diante do que você coloca, nós temos uma construção enquanto seres humanos, Andércia. Nós temos uma construção, veja bem, nós começamos a nos construir enquanto seres humanos, enquanto seres sociais, nós começamos a nos construir na nossa família. Nós nos construímos no meio em que nós estamos inseridos, digo sociedade. Nós nos construímos no meio em que, na igreja em que nós vamos. Nós nos construímos na escola em que estudamos, naquele curso que fazemos, nos amigos que nós temos. Nós nos construímos na nossa network, né? Que é essa rede de contatos que nós temos, independentemente desses meios que eu acabei de citar aqui. Então, tudo isso, conforme dizem os filósofos, nessa dialética da vida, nós damos e nós recebemos. Só que enquanto crianças e enquanto adolescentes e partindo para uma fase jovem, primeiro nós mais recebemos do que damos, porque ainda estamos a absorver nessa fase. Só que nessa fase vão tendo vários conceitos e principalmente preconceitos. E uma das coisas que nós vamos ouvindo são as privações. Você não é capaz, você não pode. Você não é inteligente o suficiente, você é burra, você é gorda, você é gordo, você é magro, você é feio, você é feia, você é isso, você é aquilo. Aqui você não cabe, aqui você não se adequa, você não tem as capacitações exatas, você é isso, você é aquilo. Então são muitas questões que nós vamos carregando à medida que nós vamos nos construindo, né, nesse processo. Agora, é importante considerar o seguinte, tudo isso que nós vamos recebendo forma a nossa personalidade, forma o nosso caráter e forma a atitude que nós temos diante dos perigos que se apresentam, onde é o teste correto, né, para vermos até que ponto realmente somos medrosos, até que ponto realmente não somos medrosos. E muitas vezes a atitude que nós temos, ela é totalmente reativa. Nós somos mais reativos do que proativos. Por que somos mais reativos do que proativos? Lembras da síndrome do avestruz? Vemos um perigo, vou esconder a minha cabeça. Vemos um perigo, vou fugir. Vemos um perigo, me disseram que eu não sou capaz, então quero saber, não vou dar conta, então deixa eu me esconder. Então, nós vamos fazendo parte, né? Nós vamos construindo uma personalidade medrosa. Agora, esse medo de morrer, esse medo de não dar certo, medo disso, medo daquilo, medo de não conseguir, é inerente ao ser humano, mais uma vez por causa da questão formação. Enquanto seres, o que nós temos que aprender é a diferenciar o que nós recebemos no nosso lar, na nossa família, nesse ninho de construção, o que nós recebemos de fora e aquilo que nós devemos receber de Deus. Por que de Deus? Amém. Porque Deus é a origem, né? Deus é a origem. Deus é a fonte, Deus é aquele que deixou em nós as suas digitais. Então, muito mais do que o nosso próprio diagnóstico, o diagnóstico da nossa formação, da nossa construção, nós devemos correr para Deus e verificar o que Ele tem para nós, o que Ele tem para nos dizer sobre a nossa personalidade, sobre a nossa capacitação, sobre a nossa identidade, porque você verifica que os mais medrosos são aquelas pessoas que têm crises sérias de identidade. Né? Então, isso tudo faz parte de uma construção. É importante que nessa construção, ao olhar para Deus, possamos se ver nele, possamos nos ver nele. Porque quando nos vemos em Deus, nós ganhamos coragem de identificar o que somos do que não somos, o que somos do que os outros estão a dizer que somos, o que somos do que aquilo que Satanás está a dizer que somos, o que somos do que aquilo que Deus está a dizer que podemos não só ser, mas também nos tornar. Agora, se eu já senti medo, já senti medo, mas deixa eu te dizer, quando eu aprendi isso que eu estou a passar para o pessoal que está conosco, que estou a passar nessa live, nesse tema, é quando eu aprendi que eu posso sim sentir medo. Nós podemos sentir medo, até porque, como eu disse, é inerente ao ser humano e faz parte de nós. Agora, nós temos que aprender a não deixar que ele nos controle,
a não Yes. deixar que Ele determine o nosso destino, a não deixar que Ele diga qual é o nosso valor, quais são as nossas capacitações, ou seja, a não deixar que Ele opine, né? Uhum. Principalmente em questões determinantes. Então, mais uma vez repito, é normal sentirmos medo, porque é inerente ao ser humano. Agora, é anormal deixarmos que o medo nos controle. Pessoas que deixam que o medo os controle são pessoas que tendem ao fracasso. Agora, aqueles medrosos que prosseguem apesar do medo e que sabem silenciar o medo, esses sim Amém. tendem a romperem fé e a irem além dos seus limites. Quando eu aprendi isso, aprendi a prosseguir apesar do medo. Amém, amém, pastora. Muito bom, muito bom. É verdade. E nós hoje precisamos ter esse equilíbrio, pastora. Precisamos Sim, mesmo. Porque as pessoas têm medo de fracassar, mas sim, às vezes nós precisamos tentar, porque é tentando que nós vamos alcançar a vitória, porque mais vale tentar do que viver sempre na se eu soubesse, se eu fizesse, se eu tivesse feito. E acima de tudo nós devemos amar a Deus, porque a Bíblia diz em Romanos 8, aham, 31, sim. que se Deus é por nós, quem será Quem será contra contra nós? nós? Yeah, não, é sério. Então, Ah, nós sim, não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem sim, será contra? sim. Ah, E só eu que é gostaria. muito. Uhum. Sim, Sim, pastor. pode falar, Andrécia. Eu gostaria que a pastora falasse. Nessa fase da pandemia, muita gente está a se deixar aterrorizar pelo medo. Medo de contrair o vírus, medo de morrer, e nós precisamos aprender a silenciar esse medo, pastora. Fala-nos um Sim. bocadinho. Na verdade, mais uma vez eu volto à questão construção, porque, Andércia, a situação é para ter medo. A situação diz Uhum. que nós devemos ter medo e eu gosto muito de ser realista, né? Gosto muito de ser realista porque não adianta eu dizer assim, por exemplo, tu citaste um versículo muito incrível, esse que diz, se Deus é por nós, ah, quem Quem será contra será nós? contra nós? Yes. Realmente, realmente é sério. Agora, Andércia, eu poderia devolver a pergunta para ti. Como é que você vai explicar, né, a questão da pessoa, do homem, da mulher, da família que está a passar fome? Que realmente está com medo que alguém morra de fome. Como é que você vai explicar a situação da pessoa que está doente? Está doente, o familiar está com Covid, está no hospital. Talvez é o pai da família, é o provedor da família, é o esposo, ele é o sacerdote do lar. Como é que você vai explicar a mãe que está no hospital e tem 3 filhos em casa e às vezes é mãe solteira, quem está cuidando dos filhos é a avó, são os tios? Como é que você vai explicar a situação de jovens que estão fora do sistema de ensino, de crianças que estão em casa, aflitos e a perguntar para os pais quando é que o corona vai embora? Como é que você vai explicar a quantidade de suicídio que tem se levantado, as estatísticas têm aumentado a cada dia que passa, né? Há um nível de ansiedade, um nível de divórcio, os maridos estão a ir embora, as esposas estão a ir embora, alguns maridos estão a bater nas esposas, e também não vou dizer que não tem mulheres que também batem nos maridos. Então a situação é assustadora. É realmente É, para termos medo. Agora, é nesse momento onde nós nos lembramos do que a Bíblia nos diz. E eu gosto da Bíblia porque a Bíblia é poderosa, porque a Bíblia é Deus yes. falando conosco. E mais uma vez eu gosto da Bíblia porque a Bíblia nos leva à origem. E não se preocupe, Andércia, é retórica, porque é muita pergunta para uma pessoa só. Não vou devolver a pergunta para ti, é retórica. Então você verifica, por exemplo, o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. O apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo, eu vou começar a partir do versículo 6. Segunda Amém. Timóteo, segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, do versículo 6 ao versículo 7,
Diz assim: por esta razão, pois-te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. E o versículo 7 diz: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Só um pouquinho, Anderson, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, porque enquanto eu estudava, gostei muito da forma como essa versão se coloca. Diz assim, o mesmo versículo 7 da segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 1. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Então, diante da quantidade de perguntas que eu fiz aqui sobre o contexto em que nós estamos envolvidos, sim, a situação nos diz que nós devemos ter medo, sim, os ventos lá fora estão a soprar, sim, as pessoas estão a morrer, sim, os divórcios aumentam, sim, o nível de suicídio, sim, 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 para todas as questões. Agora, a questão é o que Paulo coloca aqui para nós, mas Deus nos dá o espírito de amor, porque o contrário do medo não é a coragem, o contrário do medo é o Yeah. amor. O Amém. contrário do medo é o amor a Deus, o amor à sua palavra, o amor aos seus mandamentos e o amor que nos torna fortes a partir desse poder que emana da origem, que é o próprio Deus. Então, tudo bem, vai vir tudo isso, sim, mas não tenha medo, tenha o espírito de coragem manifesto através do amor que você tem a Deus. Por quê? Porque Deus ele é general de guerra, porque Deus ele não perde uma batalha, porque Deus ele não saiu do Amém. controle. E mais uma vez o corona que veio diante de nós, ele não é um castigo de Deus, ele não é uma prova disso, daquilo, não, não, não. E não é Deus. Deus está a permitir essa situação para manifestar o seu amor, o seu cuidado, para nos trazer mais uma vez para Ele. Então, assim, diante de tudo que estamos a viver, não podemos ter medo. Voltamos à origem, manifestamos o nosso amor a Deus e continuamos corajosos. Então, oramos para a mãe que está no hospital, oramos para as pessoas que estão a ser afetadas por essa catástrofe, mas lutamos, guerreamos, não desistimos. E tu falaste muito bem, a vitória não existe. A vitória é para aquele que tenta e insiste. A sua vitória seja decretada. Não temos motivo para ter medo. Deus está conosco. Aleluia. Amém. Aleluia. Pastora, a Bíblia Sim, diz em 1 de João, isso que a pastora disse sobre o sim, amor, e eu estava aqui a meditar em 1 de sim, João, pastora, no seu sim. capítulo 4, Versículo versículo 18. 18, que Sim. diz: no amor não existe medo, Uhum. antes o perfeito amor lança. Todo Ora, medo. o medo produz tormento, logo Sim. aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Isso que a pastora Isso. disse é mesmo muito pertinente. Quando nós entendemos o amor de Deus para nós e o Isso. nosso amor para Deus, ali Uhum. nós não vamos ter medo. É o Não que eu disse no precisamos. início, pastora. Se Deus é por Sim. nós, quem será contra nós? Quando nós amamos a Aleluia. Deus, é porque nós conhecemos a Ele. É Aleluia. o amor genuíno, o amor, como a Bíblia diz, o amor aperfeiçoado. O amor aperfeiçoado Isso. é aquele amor com conhecimento. Quando você conhece a Deus, quando você entende que Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus, como a pastora disse, é um Deus que nunca perdeu nenhuma guerra. Então você não vai Sim. ter medo, porque você ama a Deus e você sabe que ama. Como a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Essa foi a maior Isso. prova de amor. Então, pastora, eu Isso. gostaria que a pastora falasse mais um bocadinho sobre como é que nós podemos vencer o medo e conhecer a Deus, porque muitas das vezes nós estamos na igreja, mas nós não Sim. conhecemos realmente o amor de Deus. Nós não conhecemos o Deus que nós buscamos e nós não mergulhamos na sua palavra. Então, pastora, desenvolve mais um bocadinho sobre esse tema.
Não, é tão interessante, Andércia, que Deus, o Espírito Santo está nos conduzir aqui numa questão muito séria, que é a questão do amor de Deus. E Ele está Yes, a desenrolar algo muito poderoso aqui, e eu não quero perder o fio da coisa, eu quero explorar isso que o Espírito Santo está nos dar aqui. Veja bem, por que a chave é o amor? A resposta é essa. Como nós podemos silenciar o medo? Através do amor. Porque o yes, amor, ele nos lembra que Deus, ele é bom. Deus, ele não se alegra com a nossa dor. Deus, ele geme junto através do Espírito Santo quando nós estamos quando estamos doloridos, quando estamos em dor, quando estamos a sofrer. Deus, ele está junto. Deus, ele não fica indiferente à nossa lágrima. Deus, ele não fica indiferente ao nosso gemido. Não, 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 não. Deus, ele se importa com isso porque ele é o nosso Pai, porque ele é o nosso Criador, porque ele é o nosso Senhor e porque ele quer que tenhamos vida e vida com abundância. E vida com abundância é alegria, é saúde, é estrutura emocional, psicológica e física, conforme a definição da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde. Mas, mais uma vez, voltando ao amor, a chave é o amor. Porque quando você ama Deus, você tem capacidade de compreender, mais uma vez, o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, ele diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Veja bem, se prepara para receber isso ali, segura aí. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, veja isso. Se eu não tiver amor, nada serei, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveite. Agora veja a explanação que ele fala, que é a resposta para silenciar o medo. Como nós podemos silenciar o medo com o amor? Por quê? O apóstolo Paulo responde, porque o yes, amor é paciente. Porque o amor é paciente. E Tiago, ele diz, é importante passardes por provações, porque depois de passardes por provações, a provação produz paciência, a paciência produz perseverança. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Veja bem o versículo 7. Tudo sofre. Não uhum, tem essa de que quando está tudo bem, Deus está conosco, quando está tudo mal, Deus não está mais conosco. Silencie o medo através da oração, silencie o medo através da palavra, silencie yeah, o medo através do glória, amor que você tem para Deus. Sabe por quê? Porque Ele tudo sofre. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta, porque o amor jamais acaba. É o amor que te torna forte, é o amor que te torna corajoso, yes, corajosa, é o amor que te torna ousado e te dá estratégias para colher flores no meio do deserto. Como silenciar o medo? glória, Através do amor. Através do amor. É isso. E o amor te ajuda a se reinventar. Silenciar o medo, reinvente-se, pare de reclamar, pare de murmurar, pare de esperar para viver quando essa situação acabar. Escute, e se Deus permitir que não acabe? Não quero te assustar. Não quero te fazer com que você tenha uhum. mais medo. Não, o objetivo dessa live, Deus colocou no coração da Andércia para te ajudar a não ter medo. Né? Então, mas eu quero dizer para ti, se tu começares a adiar a tua vida para viver depois que essa situação passar, escute, estamos a viver essa situação agora, mas depois desse problema virá um outro. Teremos que lidar outros e outros, porque essa é a dinâmica da vida. Então, aprenda a prosseguir apesar do medo, silencie o medo com a voz do Espírito Santo, silencie o medo lembrando-se que não é você, essa batalha não é tua, é do Senhor, Ele que luta por ti. Silencie o medo com o conhecimento que você tem e use esse conhecimento. E se você não tem, deverias buscar. Comece a buscar. Silencie o medo com a sabedoria que você tem. Silencie o medo com os frutos do Espírito Santo que a Bíblia já nos fala. Silencie o medo com aquilo que você aprendeu de Deus, começando pelo amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. E quando lutamos por amor e com amor, nós somos mais do que vencedores. É Aleluia. verdade, pastora. Glória, glória, glória. E uma coisa, para além dessa questão da pandemia, a pastora falou algo muito interessante. Porque essa pandemia vai passar, mas
depois de passar, há um tema, pastora, que tem Sim, afligido muito as pessoas, que é a sim. questão do medo das críticas, medo de fracassar. Porque muitas das vezes, Uhum. e essa é a batalha do dia a dia, o medo da aceitação das pessoas, medo das críticas, é uma batalha que todos os dias nós enfrentamos. Por quê? Porque quando nós temos medo, nós nos tornamos dependentes da opinião dos outros, nós ficamos, perdemos a autoconfiança, perdemos a autonomia e nos tornamos dependentes da opinião dos outros, temos medo de críticas, não conseguimos, é isso que a pastora disse no princípio, não conseguimos ter equilíbrio para gerir as opiniões, para gerir as críticas. Então, nós precisamos entender que para silenciar o medo, nós precisamos de amor. Amor a Deus, amor a Deus acima de todas as coisas, amor à sua palavra, porque quando nós amamos a Deus e entendemos que Deus nos ama, não há opinião dos outros que vai nos dar medo, não é a crítica, nós andamos confiantes, pastora. Então eu queria que a pastora falasse um bocadinho sobre essa questão de críticas, aceitar críticas, medo de fracassar. Fala-nos um bocadinho sobre isso, pastora. Eu acho que a questão, Andércia, está muito no fato, mais uma vez, na questão identidade. Porque nós somos Uhum. de um mundo onde você tem que ser obrigado a fazer o que os outros querem que você faça, independentemente se talvez seja o que Deus quer ou não. Às vezes são viciadas em agradar os outros. O que que um vai falar? O Uhum. que que o outro vai falar? Mas isso, mais uma vez, é resultado da nossa construção. Então, isso é uma coisa que não se resolve numa live. É um trabalho interno muito extenso. Você tem que se reafirmar em Deus, e mais uma vez vou repetir, e se ver a partir da perspectiva de Deus e não a partir da perspectiva do outro. Porque quando você se vê a partir da perspectiva do outro, você se torna vulnerável. Tudo o que falarem te afeta. Não gostei dessa Uhum. roupa, estás ofendido. Não gostei desse cabelo, estás ofendido. Não gostei disso outro, estás ofendido. E você se torna uma pessoa escrava, você se torna um escravo, uma escrava, suscetível a viver a partir da perspectiva dos outros. Então, o que tem que fazer? Isso é Uhum. uma atitude pessoal. Isso é uma questão pessoal. Isso é uma questão de você se É. reafirmar em Deus, cuidar da tua identidade, você se tratar. Você tem que começar a se perguntar, por que que te afeta? E outra coisa, Anderson, a vida, ela é feita de críticas. Porque se você também não está Uhum. pronto para receber críticas, sai de cena então. Sai de cena então. Porque você vai ver pessoas que vão te dar um like, você vai ver pessoas que vão te dar um dislike. Só que você tem que estar ciente do que nem o like, nem o dislike te define. Porque não é o like e o dislike que define o teu valor. O teu valor é determinado pelo teu Criador e você é importante. Você é filho de Deus. E como tu disseste no começo, Cristo morreu por nós. Então, isso determina o Amém. nosso valor. Agora, outra Amém. questão, muitas vezes as pessoas têm medo de críticas porque elas gostam mais da posição de vítima. É mais fácil você ficar a Uhum. dizer, a fulana me falou, não gosto da fulana, vou bloquear fulana, não vou andar com fulana, é porque fulana, porque você acha que você é o centro que você é o centro do mundo e o mundo gira ao teu redor. Não. Nós somos, por exemplo, estamos diante do mundo, por exemplo, a internet. Hoje, a internet é uma que todo mundo usa e cada um esboça a Uhum. sua opinião. Só que do mesmo jeito que você esboça a sua opinião, se prepare para que algumas pessoas concordem contigo, algumas pessoas discordem contigo. Só que isso não significa que só porque alguém discordou, o que falaste não é importante. Não significa que porque alguém É. discordou, o que tu falaste não tem razão de causa. Agora, a maneira como você lida com as críticas dizem muito sobre você. Dizem se você é Uhum. covarde, dizem se você é medroso, dizem se você é fraco. Agora, quanto à questão de fracassar, eu acho que a questão de fracassar também é outra que nós deveremos entender. Que a vida, ela é assim. Às vezes vamos nos dar bem, mas outras vezes vamos fracassar. Agora, só porque fracassou significa que você não pode tentar mais? Não.
A história nos mostra a biografia de vários homens e mulheres que tentaram uma, não deu. Tentaram duas, não deu. Tentaram a terceira, não deu. Na 12ª vez tentaram, deu certo e fizeram sucesso. O nosso problema é que muitas vezes temos medo de fracassar mais uma vez. O que eles vão dizer? O que eles vão pensar? E às vezes esses que estamos ali preocupados estão nem aí para nós. Aí Deus olha para nós e fala assim, olha ainda para mim, veja. Me pergunto o que eu vou pensar. E Deus, às vezes, está lá a torcer por nós para dar certo a nossa vida, a nossa intimidade, o nosso sucesso, o nosso ministério, os nossos sonhos, o nosso casamento, a nossa família, o nosso projeto, o nosso livro, a nossa viagem. Não importa. O que eu quero dizer para essas pessoas, se você é uma dessas pessoas que está nos seguir, que estás aqui, tens medo de fracassar e isso te priva de tentar. E às vezes do que os outros vão dizer. Eu quero dizer para ti, ei, a pessoa tem tudo para fracassar. Sabe por que eu não fracassei? Eu fechei os ouvidos para aquilo que o mundo dizia. Seja coisa boa ou coisa ruim. Porque se você olha só para as coisas boas, pensa que você é demais e você tende à altivez e ao orgulho. Se você olha só para as coisas ruins, para as coisas más, você pensa que você é um fracasso e você tende à autocomiseração, ao vitimismo, ao fracasso realmente. Como eu não fracassei? Porque eu olhei para o meu Criador, porque eu ouvi o meu Criador, porque eu corri para o meu Criador, porque eu me escondi, continuo a me esconder no meu Criador, porque eu estou mais preocupada com a minha reputação diante do meu Criador do que diante do mundo, porque o meu medo é desagradar o Senhor e agradar as pessoas. Então eu me esforço para agradar o meu Senhor, porque o resto são só detalhes, o resto são só detalhes. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! É verdade, pastora. E a Bíblia diz, não temas. A palavra mais repetida na Bíblia, que está 365 vezes, é não temas. Sim. Não temas. Nós não precisamos temer. Não precisamos temer mesmo. Deus é por nós, ninguém será contra nós. Eu não vou alongar mais. Acredito que nós temos que voltar a fazer outra live com esse tema, pastora, porque tem muita coisa ainda para se desenvolver. Mas acredito que a pastora tem uma outra agenda para seguir. Eu, pastora, disponibilidade, aprendemos muito. Eu, em particular, aprendi bastante. E temos que reagendar uma outra live, pastora, pela sua participação. Eu não sei se a pastora tem algum conselho para deixar as pessoas que estão aqui a nos assistir. Esperança, 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 esperança. Não importa quão longa seja a noite, o dia vai raiar, o dia vai chegar. Amém. E a palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas na manhã vem a alegria. Esperança, amém. Esperança não nas circunstâncias, esperança não nas pessoas, esperança não nisso ou naquilo, esperança em Cristo Jesus, esperança na palavra de Deus, esperança no poder que emana do amor, esperança que vem da fé, que há certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, esperança, foco na fé. É por isso que eu não paro de repetir e fiz isso lema da minha vida. Foco na fé, foco na fé, foco na fé. A fé nos levará no próximo nível. A fé que emana do amor que temos ao Senhor. Então, a todos vocês que estão conosco, força, fé, esperança. Grude-se com Deus. Grudar-se no Brasil é segure-se, apegue-se a Deus. Não largue a mão dele, porque ele não vai largar a sua. Brevemente cantaremos o hino da vitória, enfrentando outros desafios, outra rodada. E eu já quero dizer para ti, se você sobreviveu ao 2020, você está pronto para sobreviver a qualquer outro perigo que possa se apresentar. Então, não tenha medo, levante a cabeça e prossiga, que Deus possa abençoar a todos. Andércia, muito obrigada, receba um grande
grande beijo. Obrigada eu, pastora, estamos juntas. Que Deus continue Amém. abençoando grandemente o ministério da pastora. Amo-te Glória a Deus. muito. Um beijo. Estamos Amém. juntas. Pessoal, sigam a Beijinho. Tchau, pastora tchau. Ruth, sigam a Academia da Mulher e certamente vocês serão abençoados. Deus abençoe a todos. Muito Aleluia. obrigada pela participação de todos, todos, todos. Muito Glória obrigada a Deus. mesmo. Que Deus abençoe. Estamos juntos. Amém.